Olá pessoal, eu sou o Luiz Henrique Damasceno, estamos aqui pela MM Mapas de Memorização. Hoje o tema é Direito Ambiental. Vamos estudar informativo 891, 892 e 893. Nessa temática, só encontramos julgado relevante no informativo 892. Vamos para o julgado deste informativo. Vamos lá, pessoal, o que o STF decidiu no tema Direito Ambiental Informativo 892? O STF decidiu alguns pontos envolvendo ali o Código Florestal e ele declarou inconstitucional as expressões do artigo 3º, inciso 8º, a linha B, as expressões gestão de resíduos e instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, tá? O Código Florestal considerava essas duas expressões também como áreas de utilidade pública. O STF veio e falou, olha, eu não posso, por exemplo, ter um aterro sanitário como sendo de utilidade pública e isto vai permitir uma redução de um APP, ok? Lá na frente, quando você vai fazer uma interpretação de todo o Código Florestal, você vê que as áreas de utilidade pública elas permitem uma redução de APP, ok? Então, olha só, as expressões gestão de resíduos, instalações necessárias à realização de competições não podem ser consideradas áreas de utilidade pública, então foram declaradas inconstitucionais, perfeito? Pessoal, outro ponto que também foi declarado inconstitucional, outra expressão que foi declarada inconstitucional, a expressão demarcadas e a expressão tituladas. O que fala mais ou menos neste parágrafo único do artigo 3º? Terras indígenas demarcadas e propriedades ocupadas por comunidades tradicionais tituladas, ou seja, propriedades tituladas que são ocupadas por comunidades tradicionais. O Código Florestal equipara essas duas áreas à pequena propriedade ou posse familiar para fins de proteção. Tá? Essa limitação para terras indígenas demarcadas ou propriedades ocupadas por comunidades tradicionais tituladas, a expressão demarcada e tituladas limita essa proteção geral concedida pelo Código Florestal. Então foi considerada inconstitucional. Por quê? Independente da demarcação ou independente dessa titulação, já goza da proteção garantida no Código Florestal e na Constituição, com base na Constituição. Perfeito? Então o STF falou, olha, a expressão demarcada e titulada, demarcadas e tituladas, são inconstitucionais, perfeito? Independentemente de ser demarcada a terra indígena ou independente de ter título a área ocupada por comunidades tradicionais, você vai ter sim a proteção concedida às pequenas propriedades rurais ou posse familiar, perfeito? Foi isso que o STF decidiu. Próximo ponto, pessoal, ainda dentro do Código Florestal, o STF deu uma interpretação conforme a diversos dispositivos. Vamos lá ao primeiro ponto. Artigo 3º, inciso 8º e 9º, inciso 8º e 9º, tá? Intervenção em APP. O STF falou, olha, pode ter intervenção em APP, tá? Por interesse social ou utilidade pública, mas desde que seja inexistente a qualquer outra alternativa. Então, você pode sim ter intervenção em APP por interesse social ou utilidade pública diante de uma inexistência de alternativa. Foi essa a interpretação conforme que o STF deu a este ponto do Código Florestal. Artigo 3º agora, inciso 17 e artigo 4º, inciso 4º. O que o STF falou? Olha só, os entornos das nascentes e dos olhos d'água, intermitentes, também devem ter área de preservação permanente. Embora o Código só fala desses entornos das nascentes e dos olhos d'água perenes, ou seja, contínuos, aos intermitentes também deve ser concedida uma área de preservação permanente. Foi essa a interpretação conforme que o STF deu. Próximo ponto, pessoal, artigo 48, parágrafo 2º. Permite compensação ambiental. Tá, o STF falou, a interpretação conforme a compensação ambiental é permitida apenas para áreas com identidade ecológica. Ou seja, determinada área rural tem um excesso de reserva legal, determinada outra área rural falta a propriedade, falta território para atingir o mínimo estabelecido pelo Código Florestal. Você pode sim ter compensação ambiental, desde que sejam áreas com identidade ecológica. Próximo ponto, pessoal, artigo 59, parágrafo 4º e 5º. Afastar a decadência ou prescrição. De ilícitos ambientais, tá? De ilícitos ambientais e sanções administrativas. Antes de 22 de julho de 2008, tá? Aplicando-se extensivamente o parágrafo 1º do artigo 60 da Lei 12.651.
Basicamente, o que o STF falou? Olha só, a decadência ou a prescrição, você deve afastar a decadência ou a prescrição durante o período que o proprietário de determinada área rural está cumprindo o plano de recuperação ambiental. Veja bem, o Código Florestal criou uma espécie de anistia para os ilícitos ambientais anteriores a 22 de julho de 2008. Tudo bem, o STF falou, olha, interpretação conforme, durante o período de recuperação ambiental, você não vai responder. Da mesma forma, se vier a ser cumprido essa recuperação ambiental, você não vai ter nenhuma sanção, tá? Ocorre que durante esse período do plano de recuperação ambiental, suspende-se a prescrição e a decadência dos ilícitos ambientais. Interpretação conforme que o STF concedeu ali para o artigo 59, parágrafo 4º e 5º, esse artigo, ele permite um plano de recuperação ambiental para que o proprietário do território rural não responda por ilícito praticado antes de 22 de julho de 2008. Tá? Então, mas durante esse período desse plano de recuperação ambiental também vai ficar suspensa a decadência e a prescrição. Tá? Interpretação conforme para afastar decadência ou prescrição de ilícitos ambientais e sanções antes de 22 de julho de 2008, aplicando-se extensivamente o parágrafo 1º do artigo 60 da Lei 12.651 de 2012. Ok? Pessoal, esses foram os pontos relevantes na temática de direito ambiental STF, numa análise dos informativos 891, 892 e 893. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, vamos juntos alcançar o seu sonho.